Fiscaliza News. Sempre priorizando a boa música e a informação com qualidade e credibilidade. Nós estamos de volta ao programa Noite Adentro. Nós vamos conversar agora com Luna Gripe, pesquisadora do CPRM. Luna, uma ótima noite para você. Bob Lester, programa Noite Adentro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês. É um prazer poder participar um pouco, estar em contato com vocês. Agradeço aí a atenção. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece a gentileza. Luna, o Serviço Geológico do Brasil emitiu no final de abril a segunda edição do Alerta de Cheias do Amazonas de 2022. O alerta que anuncia a magnitude das cheias para Manaus, Itacoatiara e Manacapuru, e apresentou a previsão de que Manaus e Manacapuru estavam próximas de atingir as respectivas cotas de inundação severa, uma forte cheia. Em Itacoatiara, essa cota, inclusive, já foi atingida. Você poderia nos atualizar sobre esses números e essas previsões? É isso mesmo. Normalmente nós emitimos 3 alertas, né? Um ao final do mês de março, depois ao final do mês de abril e ao final do mês de maio. Então ainda está valendo esse aí do final do mês de abril. E o recado é bem próximo ao que foi emitido no primeiro alerta, né? O recado é que a gente provavelmente vai ter uma inundação considerada severa para os municípios tanto de Manaus, quanto Manacapuru, quanto Itacoatiara. Itacoatiara, inclusive, já atingiu, né, a cota de inundação severa. Só para esclarecer, a gente trabalha com algumas cotas de referência, que são os níveis que o rio atinge quando começam a causar algum certo dano à população, né? Então, a cota de inundação é quando o primeiro ponto no município ele começa a ser inundado. Essa cota já foi atingida, né, para Manaus, Manacapuru e para Itacoatiara. E a cota de inundação severa é quando a gente já tem um problema mais generalizado associado à inundação. Para Itacoatiara, por exemplo, quando o bairro Jauari começa a ser inundado, é considerada a cota de inundação severa, que também já foi atingida. Para Manaus, essa cota é de 29 metros, quando a gente começa a observar inundações ali na Rua dos Barés, que já começa a trazer um transtorno ali na região central do município. E aí a gente considera isso, então, a cota de inundação severa. A próxima atualização sobre essas previsões, ela vai ser emitida no terceiro alerta de cheias, no dia 31 de maio, mais uma vez através no YouTube da CPRM, né, www.youtube.com/tvcprm. 9 horas, horário de Manaus, 10 horas, horário de Brasília. Luna, a sensação, né, que a gente tem é que esse período de chuvas ele está sendo mais intenso e mais demorado aqui na nossa região. É só uma sensação mesmo ou isso é um fato comprovado? Realmente, quando a gente observa os dados de precipitação ao longo de toda a bacia, principalmente do Negro e do Branco, a gente observa que desde o ano passado o volume de chuvas que vem caindo, ele é acima do que é considerado médio, né, do que é considerado esperado para esse período do ano. Então, desde o ano passado até agora, a gente só teve um mês em que a chuva foi observada abaixo do esperado, que foi o mês de janeiro, né? A gente até observou uma coisa curiosa aqui no nível do Rio Negro e Manaus. Normalmente a gente sempre observa o rio subindo, né, ao longo desse começo de ano, né, entre janeiro e junho, o rio vem subindo até atingir a cota máxima em junho ou julho, e aí ele volta a descer. Mas em janeiro, devido a um volume muito baixo de precipitação que aconteceu em toda a bacia do Negro, dos Solimões e do Branco, a gente teve realmente um déficit de precipitação em toda a bacia. O nível do rio chegou a descer, o que foi uma curiosidade. E de lá para cá, os volumes de precipitação, principalmente no Negro e no Branco, com um volume bem acima do que é esperado, né? O que a gente chama de climatologia. Então, valores acima realmente do que vem observado, do que é esperado, e isso vem trazendo como consequências uma alta, né, no nível dos rios, consequência desse grande volume de chuvas que vem ocorrendo. Uma outra pergunta também, esse movimento de subida e descida dos rios está dentro, né, do que é esperado ou não existe uma regra para esse movimento? Na verdade, esse movimento de subida e descida do nível dos rios, ele é comum, é regular, né? Faz parte do processo do rio, ele apresentar subidas e depois descidas, né? Isso faz parte do comportamento normal. E não espera-se que o rio sempre apresente um comportamento médio, isso que é sempre importante ressaltar. Já é esperado que o rio varie de um ano para o outro, a gente não espera que ele vá sempre atingir a mesma cota máxima. O que vem acontecendo, que a gente vem observando,
é um aumento na magnitude dos eventos extremos e também na frequência desses eventos mais extremos. Então, a gente observa aí que, por exemplo, para Manaus, a gente tinha a grande cheia de 1953 como a cheia máxima de toda a história. Isso durou muitos anos. Até que em 2009 essa cheia ela foi batida, né? Então imaginou-se que a cada 50 anos, mais ou menos, a gente teria uma cheia de grandes magnitudes. Mas quando foi 2012, a gente já teve o recorde de 2009 batido, e de lá para cá a gente teve vários eventos de cheias com magnitudes bem acima do esperado, né? Ali próximo de 29 metros e 90. E agora em 2021 a gente bate mais uma vez o recorde, né, de 2012. E agora 2022, já logo um ano após 2021, a gente vem trabalhando já desde o começo do ano com o nível do rio bem acima do que é esperado e com níveis próximos, inclusive, ao que foi ano passado. Por isso é importante, então, a gente manter esse monitoramento. A gente aqui da CPRM, a gente trabalha com um projeto chamado Sistema de Alerta Hidrológico, né, do Amazonas, do qual eu sou responsável, e a gente faz isso de diversas formas, esse monitoramento, né? Um deles é através do Boletim de Monitoramento Hidrometeorológico, que é emitido toda sexta-feira, onde a gente escolhe estações estratégicas e aí apresenta gráficos, tabelas, textos, gerando o maior volume possível de informações, aí sempre tentando ser bem simples, bem direto ao ponto, para que os órgãos competentes e a própria imprensa possa trabalhar essa informação e tanto divulgar para a população, quanto tomar as devidas ações no sentido sempre de proteger a população, né, de pelo menos minimizar um pouco do impacto. A gente não consegue conter a ação das precipitações, né, a gente não consegue conter o volume de água que vai chegar. A gente consegue se preparar, né, nos informar, manter o monitoramento, sempre trabalhando com o máximo de informações possível para se preparar para um evento, quando a gente observa, por exemplo, o que aconteceu no ano passado e que a gente já vem mais uma vez observando esse ano, né, com as cotas de inundações já sendo atingidas e também as cotas de inundação severa. Muito obrigado. Conversamos com Luna Gripe, pesquisadora do CPRM. Obrigado pela gentileza em nos conceder essa entrevista, Luna. É isso, então. Eu agradeço mais uma vez o convite. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Um abraço e até a próxima. Espero vocês lá no Terceiro Alerta, no dia 31 de maio. Até lá. Até lá. Essas e outras informações você confere acessando o portal fiscalizanews.com.br. Fiscaliza News.